Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pierre Rinco, estou atuando como coordenador da coordenação do Observatório da Vigilância Socioassistencial e hoje eu vou apresentar para vocês o diagnóstico da cidade de São Paulo. Com o objetivo de subsidiar as discussões da Conferência Municipal de Assistência Social de São Paulo, o Observatório da Vigilância Socioassistencial apresenta dados de demografia, oriundos do Cadastro Único, de programas e benefícios sociais, além da cobertura de serviços da rede socioassistencial. O diagnóstico completo da cidade, com as informações e contribuições das unidades públicas das subprefeituras, elaboradas no diálogo com os agentes dos territórios, serão disponibilizadas na página de SMADES na internet. A cidade de São Paulo é recortada oficialmente por 8 macro-regiões, 32 subprefeituras, 96 distritos, 27.592 setores censitários. Apresentando agora a caracterização geral, baseada no Censo Populacional do IBGE em 2022. Atualmente temos 11.451.999 habitantes na cidade de São Paulo. Percebemos um crescimento de 1,8% em relação ao censo anterior de 2010. A densidade demográfica da cidade como um todo é de 7.528 habitantes por quilômetro quadrado. O distrito com a menor população é Marcilac, na subprefeitura de Parelheiros, com 11.451 pessoas. Equivale a um município de pequeno porte, até 20 mil habitantes, maior que quase 300 municípios do estado de São Paulo. O maior distrito em população é o Grajaú, na subprefeitura de Capela do Socorro, com 384.873 pessoas, e equivale a um município de grande porte, acima de 100 mil habitantes. É maior que Vitória, por exemplo, a capital do Espírito Santo. Ainda sobre a caracterização geral do Censo Populacional do IBGE de 2022, é importante destacar que, em relação ao censo de 2010, houve um aumento de registro de pessoas pretas, pardas e indígenas. A idade mediana das pessoas identificadas por raça-cor é menor entre os indígenas de 33 anos. Na cidade de São Paulo, somos a maioria de mulheres e idosos com 60 anos ou mais, com significativo destaque para os 19.783 pessoas indígenas, 739 quilombolas e 1,39% de pessoas estrangeiras, a maioria sendo 11.966 vindos da Bolívia nos últimos 5 anos. Apresentando para vocês as macro-regiões da cidade de São Paulo. São 8 macro-regiões no total, sendo elas Centro, Sul 1, Sul 2, Norte 1, Norte 2, Oeste, Leste 1 e Leste 2. Entre 2010 e 2022, a região Oeste foi a que mais cresceu, com 6,8% em termos populacionais. A região mais populosa é a Sul 2, e foi a segunda que mais cresceu, com 5,8%. Falando sobre domicílios em favelas e comunidades urbanas. A gente tem 653.878, que representam 13,09% dos domicílios em favelas e comunidades urbanas. Existem atualmente 1.359 favelas ou comunidades urbanas na cidade de São Paulo. O município é o primeiro em quantidade de favelas no país. Pode ir. Nesses conjuntos habitacionais, 54.431 moradias estão em áreas de risco hidrológico e 190.731 moradias em áreas de risco geológico. As menores são 3: Cromer, no distrito de Campo Limpo, Rua Ana Moreira dos Santos Matos, no Jaraguá, e Conjunto Habitacional Guaianazes C, em Lajeado. Cada uma tem 13 moradias. E a maior de todas é a de Paraisópolis, com 21.447 moradias.
Falando sobre o Censo da População em Situação de Rua de 2021. A população em situação de rua cresceu em toda a cidade de modo que hoje há um número relevante de pessoas nessa situação espalhadas por várias macro-regiões da cidade. Não obstante, há ainda uma grande concentração na região central e na região leste 1, que é adjacente ao centro. Em 2021, na região central, foram encontradas pelo censo 8.566 pessoas sem acolhimento e 4.285 pessoas acolhidas. O registro das operações baixas temperaturas de 2024 demonstra as maiores concentrações de abordagens que foram realizadas. No distrito de Marcilac, foram realizadas apenas 2 abordagens, enquanto na República foram 41.909 abordagens. Lembrando que a mesma pessoa pode ser abordada diversas vezes. Falando um pouquinho sobre os nossos dados de cadastro único e a distribuição percentual da população total em macro-regiões. No gráfico, a proporção de pessoas no CadÚnico na Zona Leste 2, como um todo, é de 44%. É a maior entre todas as macro-regiões da cidade. A Leste 2 tem também o maior número de cadastrados no CadÚnico. Com relação às faixas de renda presentes no CadÚnico, nós temos 1.645.430 famílias cadastradas no CadÚnico. Destas, 30,7% estão em situação de extrema pobreza, 12,6% estão em situação de pobreza, 21% estão em situação de baixa renda e 35% possuem renda familiar per capita acima de meio salário mínimo. Fazendo uma leitura dessas faixas de renda por macro-região, as 2 macro-regiões com a maior proporção de famílias em extrema pobreza no cadastro único são o Centro e Leste 1, o que reforça o que foi dito acerca do volume expressivo da população em situação de rua no cadastro único nessas regiões. Falando um pouco sobre as faixas etárias presentes no CadÚnico. O que são ciclos etários? Consideramos crianças na primeira infância, aquelas que têm de 0 a 5 anos. Crianças e adolescentes na faixa etária de serviços de CCA, de 6 a 14 anos. Adolescentes de 15 a 17 anos. Pessoas idosas com 60 ou mais anos de idade. Sobre a distribuição, nós temos, portanto, 11,5% de crianças de 0 a 5 anos. 13,4% de crianças de 6 a 11 anos, 11,4% de adolescentes de 12 a 17 anos. Os adultos de 18 a 59 anos representam 50,2% do total, e as pessoas idosas com 60 anos ou mais representam 13,5% do total. Com relação à distribuição das faixas etárias pelas macro-regiões, o gráfico que aparece na apresentação, ele desconsidera a faixa etária de 18 a 59 anos. Destaca-se os maiores percentuais na faixa de idade de 6 a 14 anos para todas as regiões. As zonas Norte 2, Sul 2 e Leste 2 têm 20% dos cadastros na faixa etária de 6 a 14 anos. Já as zonas Leste 1 e Sul 1 estão entre as maiores proporções de pessoas idosas, com 19%. Com relação da distribuição de raça-cor por macro-região, na cidade de São Paulo, nós temos 2.095.103 pessoas pretas e pardas no cadastro único, representando 57% do total. Também há 4.662 pessoas indígenas. A região Sul 2 é a com a maior percentual de pessoas pretas, pardas e indígenas com cadastro único, representando 64% do total. A presença da identificação de grupos tradicionais específicos no cadastro único da cidade destaca-se em maior quantidade. As famílias de catadores de materiais recicláveis, as famílias de presos do sistema carcerário, as famílias de agricultores familiares,
as famílias indígenas, as famílias de desabrigados e desalojados, a presença de outros grupos com menos de 100 registros, que pode indicar a existência de mais famílias associadas a esses grupos, mas que ainda não estão registrados no cadastro. Relação de cadastro único com pessoas com deficiência. Na cidade de São Paulo, nós temos 312.070 pessoas com deficiência registradas no Cade Único e 165.105 pessoas com deficiência que recebem o BPC. O benefício de prestação continuada, o BPC, é um benefício da política da assistência social. A pessoa recebe o BPC enquanto preencher os requisitos de acesso e o benefício não pode ser transferido a outra pessoa. Garante a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso com 65 anos ou mais, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção, nem de tê-la provido por sua família. Com relação à distribuição das pessoas com deficiência nas macro-regiões, a macro-região Leste 2 é que tem mais pessoas com uma ou mais deficiências identificadas no Cade Único. Contudo, a Sul 2 é a que tem mais beneficiários do BPC. A região central é a maior região em percentual de famílias que estão no programa Bolsa Família. São 50% das famílias cadastradas. Na cidade de São Paulo, são 673.892 famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, o que representa 41% das famílias no cadastro. Até o momento, falamos sobre dados e estatísticas que estão presentes no território e que compõem uma esfera da demanda socioassistencial. A partir de agora, falaremos dos dados da rede socioassistencial e de todo o trabalho por meio dos serviços e atendimentos prestados pela nossa rede direta e rede parceira. A rede socioassistencial oferece serviços para atender às necessidades das pessoas, grupos e famílias em diferentes contextos, incluindo as especificidades de crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência, população LGBTQIAPN+, pessoas em situação de rua, imigrantes, entre outros. Os serviços são organizados em nível de complexidade, sendo os de convivência e fortalecimento de vínculos classificados como serviços de proteção social básica. Os de suporte protetivo e socioeducativo são serviços de proteção social especial de média complexidade, e aqueles de acolhimento institucional, como proteção social de alta complexidade para grupos específicos. Sobre a rede da proteção social básica, falando sobre a nossa rede direta, que são serviços prestados diretamente pela Secretaria. Em 10 anos, de 2015 para 2025, foram implantadas 3 unidades. Eram 51 e hoje são 54 unidades na cidade. Sobre a rede parceira da proteção social básica, e por rede parceira, entendemos os serviços que são prestados por organizações da sociedade civil, com repasse público. Nós temos no Cresce, que é o Centro de Referência do Idoso, um serviço com 400 vagas. No Restaurante Escola, um serviço com 60 vagas. No SASF, que é o Serviço de Assistência Social à Família e à Proteção Social Básica no Domicílio, são 65 serviços com 65.000 vagas. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nós temos 694 serviços, totalizando 106.670 vagas. E nós temos o Serviço de Alimentação Domiciliar para Pessoas Idosas, com uma unidade e 180 vagas. Ao todo, a proteção básica tem, portanto, 762 serviços, com 172.310 vagas. Com relação aos serviços de média complexidade, pela rede direta, nós temos atualmente 32 CREAs e 6 centros POP. Em 2015, eram 26 CREAs e 4 centros POP. Com relação à rede parceira da proteção social especial de média complexidade, nós temos um bagageiro com 228 boxes.
Nós temos o Centro Dia para Idosos, com 27 serviços e 810 vagas. Centro Dia para Pessoas com Deficiência, com 3 serviços e 90 vagas. MSE, Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, 50 serviços com 3.330 vagas. NPJ, Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico, com 38 serviços, com 4.740 vagas. Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência, com 37 serviços, com 2.870 vagas. Núcleo de Convivência para Adultos em Situação de Rua, com 16 serviços e 4.402 vagas. O CEA, Serviço Especializado de Abordagem Social às Pessoas em Situação de Rua, com 31 serviços e 12.650 vagas. O Serviço de Proteção Social às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, com 40 serviços e 3.730 vagas. E o projeto de núcleo de atendimento integral para crianças e adolescentes em situação de rua, com um serviço e 40 vagas. Sobre a rede parceira, da Proteção Social Especial de alta complexidade, nós temos Casalar, com 9 serviços e 90 vagas, Centro de Acolhida às Pessoas em Situação de Rua, com 145 serviços e 28.381 vagas, Centro de Acolhida com Inserção Produtiva para Adultos por 24 horas, com um serviço e 200 vagas, Centro de Acolhida Especial para Gestantes e Puérperas e Filhos de até 6 anos, com um serviço e 100 vagas, o Centro de Acolhida para Catadores, com um serviço e 55 vagas, Centro de Acolhida para Mulheres em Situação de Violência, com 4 serviços e 80 vagas, e o Complexo de Serviços à População em Situação de Rua, o Arsenal da Esperança, com um serviço e 1.400 vagas. Hospedagem para pessoas em situação de rua, com 7 serviços e 849 vagas. Instituição de longa permanência para idosos, com 20 serviços e 720 vagas. República, com 37 serviços e 456 vagas. Serviço de acolhimento familiar, com 5 serviços e 130 vagas. Serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, com 150 serviços, 2.250 vagas, serviço de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência em residência inclusiva, com 31 serviços e 309 vagas, serviço de moradia transitória em unidades modulares, as Vilas Reencontro, com 10 serviços e 2.712 vagas, e Cama para Todos, com um serviço e 300 vagas. Como vocês podem observar, no gráfico da Rede de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, não há marcação de serviços que são sigilosos. Estes são omitidos no mapa, exemplo do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes e os Centros de Acolhida para Mulheres em Situação de Violência. Essa ocultação é fundamental para garantir a segurança das pessoas que são atendidas nesses equipamentos. Bom, eu agradeço, ao longo desse processo, tanto as equipes da coordenação do observatório, agradeço a equipe da comunicação que tão gentilmente nos apoiou nesse processo, quero agradecer também a todos os territórios que tão gentilmente compuseram conosco na construção deste diagnóstico e agradecer a todos que estão presentes nessa conferência. Desejo a todos vocês um excelente debate, uma excelente conferência. Muito obrigado.